morte. Deus, Ele não olha para o lugar grande nem para o lugar pequeno, mas Deus olha aonde tem o verdadeiro adorador. E a palavra do Senhor vai nos dizer nessa noite que Betânia foi aonde Marta hospedou Jesus em sua casa. E aqui, meus irmãos, aquela que hospedou Jesus na sua casa é a mesma que agora está preocupada com os seus irmãos, que está preocupada porque o irmão dela está enfermo. E Maria, meus irmãos, irmã de Marta, irmã de Lázaro, é a mesma que lançou aos pés para ouvir os ensinamentos do Senhor quando Marta hospeda Jesus na sua casa. E aqui nessa noite, meus irmãos, assim como Deus entrou naquela cidade, Deus nessa noite entrou nessa igreja. E nessa noite Deus vai falar contigo de uma forma diferente, porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aqui na palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que quando Jesus, Ele entra em Betânia, Maria, ela lança aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. E aqui, meus irmãos, na mesma aldeia de Marta e Maria, é aonde Jesus vai entrar para transformar a vida e para mostrar que Ele tem poder sobre a morte. E Maria, meus irmãos, é a mesma que lavou os pés de Jesus com perfume, com bálsamo, com unguento. Quando os muitos olhavam para ele e diziam: essa mulher está doida, essa mulher é doida, por que ela está fazendo isso com bálsamo que é caro, que é tão precioso? Mas não entendia que ele estava mostrando que o verdadeiro adorador não está interessado em riqueza, mas o verdadeiro adorador está preocupado em ganhar almas para o Senhor, está preocupado em agradar o Senhor, em servir o Senhor de alma e de corpo e de espírito. E quando ela lava os pés do Senhor com aquele unguento, ela ainda seca os pés do Senhor Jesus com seus cabelos. E não é porque ela fez isso ao Senhor que agora ela estava imune de não passar pelo sofrimento, não. Ser um verdadeiro adorador, meus irmãos, tem que aguentar as pedradas, tem que aguentar o sofrimento por amor do Senhor Jesus, porque quando o Senhor Jesus, Ele morreu, Ele passou pelo sofrimento por mim e por você. Então que nesta noite, meu irmão, que nós venhamos refletir se nós estamos sendo verdadeiro adorador que não se cala, que não se prostra quando as lutas vêm, quando as enfermidades vêm, quando a tempestade bate. Mas o verdadeiro adorador é aquele que não olha para a dificuldade, mas é aquele que se prostra aos pés do Senhor Jesus para ouvir os ensinamentos. E então Lázaro, irmão de Marta e Maria, agora ele está enfermo, agora ele está passando por uma dificuldade. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor, santo, santo é teu nome, Jesus. E não é porque Marta hospedou Jesus em seu lar que a morte não chegou. Não é porque Marta e Maria convidou o Senhor para entrar em seu lar que a doença não bateu, porque bateu. Mas aqui é para mostrar a fé do cristão, para mostrar a fé do verdadeiro adorador. E então, meus irmãos, quando elas veem que Lázaro está doente, que Lázaro está em um estado que não é favorável, que não é agradável aos olhos humanos,
Jesus poderia curar, ela sabia que Jesus poderia resolver aquele problema. Glória a Deus, Senhor. E então, quando Jesus recebe aquela notícia, ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor Jesus pudesse ser glorificado. Aleluia, Deus. Jesus era amigo de Lázaro. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Mas não é porque Jesus era amigo de Lázaro que a enfermidade não bateu. A enfermidade chegou na vida daquele homem para mostrar que Jesus tem poder até sobre a morte. Para mostrar que Jesus é grande, que Jesus pode fazer o milagre, que Jesus pode fazer o milagre acontecer até na tua vida. Glória a Deus. Deus de mistério E demanda. quando Jesus, ele soube que Lázaro estava doente, ele não saiu correndo e foi até Lázaro. Ele não falou: nós vamos sair daqui agora, imediato, e vamos para a aldeia de Betânia. Mas ele falou: vamos passar mais 2 dias aqui. Muitas das vezes nós queremos as coisas imediato, queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que tudo é no tempo de Deus, e há um tempo determinado para todas as coisas. Jesus, ele não chega na nossa hora, Jesus chega na hora dele. Glória e a a melhor Deus. hora não é a nossa, mas Glória. é a do Senhor Jesus. E ele disse ao mensageiro: pode ir, vai em paz, depois eu chego lá, depois eu vou chegar lá, mas eu não vou agora. Eu sei o momento exato, eu sei a hora certa de abençoar, eu sei a hora certa de te usar, eu sei a hora certa de te levantar, eu sei a hora certa de levantar você, para você pregar, para você cantar, para você profetizar. E então Jesus, ele disse: vamos voltar para a Judeia. Aqui começa o questionamento dos discípulos. Nós vamos entender nessa noite, meus irmãos, que Jesus, quando ele chama discípulo, ele não chama discípulo para ficar questionando, ele não chama discípulo para ficar murmurando, ele não chama discípulo para querer passar pela ordem do mestre, mas ele chama discípulo para ir adiante. Jesus chamou eu e você para nós sermos discípulos dele, para nós ir adiante e pregar o evangelho do Senhor. O ID do Senhor não é só dentro da igreja, mas o ID do Senhor é lá fora, meus irmãos, aonde ninguém vê, mas os olhos do Senhor estão sobre mim e você, porque Jesus, ele é o Deus que vê quando o homem não vê. E os discípulos dizem: mas mestre, outra vez nós vamos voltar para a Judeia? Agora há pouco os judeus queriam nos apedrejar, queriam te apedrejar. E quem disse que se Jesus não quisesse, aqueles judeus apedrejariam ele? Porque Jesus tem poder. Jesus só permite, meus irmãos, que o inimigo toca na tua vida pela permissão dele. E então Jesus responde: não são 12 horas do dia. Jesus estava dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem anda de dia não tropeça, porque eles veem o brilho que há em mim, porque eles veem a luz do mundo. Agora quem anda de noite tropeça, e nós não vamos andar de noite, nós vamos andar de dia. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos estavam preocupados. Só que quem anda com Jesus não pode andar preocupado. O Senhor Jesus diz na palavra dele: lançai sobre mim todas
preocupações? O que tem te preocupado nesta noite? O que tem te afligido nessa noite? Lance aos pés do Senhor Jesus. Jesus disse ainda: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. E os seus discípulos disseram: Senhor, mas se dorme estará salvo. Começaram a questionar. E quando o Senhor disse: o nosso amigo Lázaro adormeceu, Jesus não estava dizendo em nosso sono quando nós dormimos de noite, não. Ele estava falando que ele estava morto, mas os discípulos não estavam entendendo. Por isso começa outro questionamento. Mas aí o Senhor Jesus fala claramente: Lázaro morreu. E eu te pergunto nessa noite: o que morreu na tua vida? O que está morto na tua vida, na tua casa? Eu quero lhe dizer nessa noite que hoje Jesus entra com vida sobre a tua casa. Glória a Deus. A morte não vai chegar, porque Jesus, Ele é a própria vida que você precisa. Aleluia. Glória a Deus. E então Jesus disse: Lázaro morreu. E eu me alegro de que lá nós não estivéssemos, porque eu quero que vocês vejam e creiam no milagre. Muitas das vezes, meus irmãos, para nós crer, nós temos que ver. Mas eu quero lhe dizer nessa noite: tenha fé, não para você ver imediato, mas para você crer que o milagre vai acontecer na tua vida. O crente não vive pelaquilo que ele vê, mas ele vive por fé. Então viva por fé nessa noite. E Jesus disse: mas vamos ter com ele. Levanta outro para questionar. Nós vamos também. Para lá morreremos com ele. O crente não pode ficar indeciso, meus irmãos. Ele tem que ter a fé como a fé de Cristo. Ele tem que andar perseverante como Cristo andou. Eu sei, meus irmãos, que não tem sido fácil, que tem tido luta, tem tido tempestade, que tem chegado na tua vida, porque eu sei que ser crente, ser cristão não é fácil. Mas tenha perseverança, tenha ânimo, tenha bom ânimo, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que no mundo nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo. Então tenha bom ânimo nessa noite para você prosseguir, tenha bom ânimo para você se levantar, porque Jesus, Ele te dá bom ânimo nessa noite. Glória a Deus. Deus de mistério. Só que quando esse discípulo diz: vamos também nós para morreremos lá, Jesus não responde ele. Mas quando Jesus chega até Betânia, que estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém, e quando ele chega lá, já havia passado 4 dias que Lázaro estava sepultado, que Lázaro tinha descido à sepultura. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, por mais que a morte